Então, uma vez que nós conseguimos fazer a interpretação, nosso relatório de parecer sobre balanço patrimonial, lado ativo, passivo e patrimônio líquido, nós vamos fazer aqui a análise do demonstrativo de resultado de exercício. Primeiro passo, nós vamos agrupar as informações de despesas e resultado financeiro, tá? São as informações aqui analíticas que nós temos. Como o nosso demonstrativo de resultado de exercício ele já está no nível muito sintético, então vocês vão ver que praticamente são essas duas informações que nós temos para agrupar. E aí a gente já tem uma visão de receita, custo, despesa, o resultado financeiro, que é a diferença das receitas e despesas financeiras, e o próprio imposto de renda. E aí nós conseguimos identificar o que está acontecendo de um ano para o outro em cada uma das contas. A primeira conta que nós analisamos é a conta de receita líquida. Nós observamos de um ano para o outro um aumento de 6,62%. E sempre que existe um aumento da receita líquida, isso é um motivo de comemoração. 6,62%. Em um momento que a gente sabe que talvez seja um período de estabilidade econômica, política, vai depender muito de vários fatores, o setor que a empresa está trabalhando, mas sempre o aumento de faturamento ele é muito bem-vindo. E aí eu vou analisar o aumento dos custos no segundo momento. E eu vejo que o aumento dos custos de um ano para o outro foi de 7,37%. Custos e despesas, sempre que eles aumentam, eu não posso dizer de forma genérica que isso é ruim ou que isso é bom. Mas o que me preocupa é quando eu tenho um aumento dos custos acima do aumento da receita, que é essa situação. Então, os custos aumentaram 7% aproximadamente, enquanto as receitas aumentaram 6%. Aqui eu consigo enxergar e que o empresário ele não conseguiu repassar todo o aumento que ele teve, dos seus fornecedores, tudo relacionado ali à sua operação, sua atividade fim, no seu preço de venda. Por isso que os custos tiveram um aumento maior. Inclusive, eu consigo comprovar isso na análise vertical, em que eu vejo que em 2019 ele tinha 30,37% de participação e em 2020 passou para 30,59%. Ou seja, os custos estão absorvendo um pouco mais relacionado ao faturamento. O que gera para nós uma margem bruta, um lucro bruto em percentual em 2019 de 69,63%, e em 2020 de 69,41%. Então, eu observo que em participação, a minha margem bruta ela está reduzindo em virtude aí desse aumento dos custos. Então, aqui, gente, essa ideia, fazendo uma analogia, por exemplo, de uma pizza, cada conta é como se fosse uma pessoa que está consumindo aquele produto, aquele serviço, Então, os custos eles estão consumindo de um ano para o outro um pouco mais. E aí, dentro dessa pizza, na analogia, cada vez mais vai sobrar menos, e se sobrar menos, significa que a empresa vai reduzir o seu resultado ou às vezes incorrer em prejuízo. Faço a análise aqui das despesas operacionais do negócio e vejo que as despesas operacionais cresceram 11%, ou 11,40% para ser mais exato. Isso também, de certa forma, é preocupante, considerando que as receitas aumentaram apenas 6%. E observa a participação dela. Em 2019, ela tinha 51% aproximadamente de participação e em 2020, 53%. Ou seja, como as despesas aumentaram bastante, então eu consigo enxergar realmente um aumento da sua participação de um ano para o outro. E aqui sim, eu posso entrar no nível mais analítico para poder entender qual é a despesa que está onerando mais o negócio nesse sentido. Não necessariamente com a visão de corte, mas sim nesse primeiro momento com o objetivo de entender. E eu vejo que a despesa que está crescendo mais, dentre as contas analíticas, são as outras receitas operacionais, que a gente pode ter, apesar da conta chamar de despesas operacionais, pode acontecer outras receitas. Por exemplo, quando a empresa ela vende um imobilizado. Então, ela vendeu um computador, vendeu uma máquina que estava parada. Isso aí é algo que não acontece talvez com tanta recorrência. Então, ele faz parte também desse tipo de conta. Então, nesse caso, foi uma conta que cresceu, que de certa forma isso é até positivo, porque é um aumento que a gente tem ali, um ganho a mais, que ele de certa forma vai até deixar um pouco mais, a despesa um pouco menos onerosa, mas é um valor irrelevante. É menos de 1% em 2019 e em 2020 ele chega bem próximo do 1%. Então, apesar deste aumento, foi coisa bem irrisória. Ou seja, conforme nós falamos, essa venda de imobilizado, por exemplo, seria algo que acontece com não tanta recorrência. Se eu quiser entender qual é o tipo de informação, o que houve nesse período, por que aconteceu esse tipo de receita, se for uma sociedade anônima, eu vou recorrer às notas explicativas. Se for uma empresa limitada, que eu esteja analisando, fazendo uma análise, uma consultoria, eu vou recorrer ao guardião das informações, que geralmente é representado pelo contador. Dito isso, eu vou na conta mais relevante aqui, que é as contas de despesas com vendas,
marketing e logística. Eu vejo que é uma conta que tem a maior participação, 36% aproximadamente, e em 2020 passou para 37%. Então, realmente, aqui eu vejo que essa empresa está investindo em vendas, está investindo em marketing, está investindo em logística, e eu vejo aqui que pode ser uma característica de uma empresa que possui um nível de maturidade maior. Possivelmente, uma vez que nós não mencionamos o ramo de atuação, nem o histórico dessa empresa. Como que eu posso, talvez, ter essa dedução, ter essa hipótese, né? Melhor colocando. Uma vez que as despesas com vendas é 36% e os custos, né, do mesmo período é 30%, né, no caso de 2019, eu vejo que essa empresa está gastando muito mais com back-office, né, com vendas, do que o custo. Então, eu vejo que essa empresa ela já ganhou uma eficiência na sua operação e agora ela, como se encontra talvez no estágio de maturidade, ela precisa investir em vendas, em propaganda, em massa, senão ela vai cair no estágio de declínio. Isso é uma hipótese que os números colocam para nós, não é uma verdade absoluta. Para ter essa verdade absoluta, vamos dizer assim, eu preciso conhecer que empresa é essa, quanto tempo de casa ela tem, como é que ela trabalha, que nicho que ela trabalha, e aí eu vou ter a afirmação dessa hipótese. Mas pelos próprios números eu consigo ter esse cenário, ou possível cenário, tudo bem? Então eu vejo que inclusive o próprio aumento das despesas com vendas, ele foi de 11,89, muito mais que o aumento das receitas, né? Inclusive fica até o questionamento. Será que eu estou tendo o retorno do investimento do que eu fiz em marketing? Porque de um ano para o outro está tendo um aumento de 11%. E ele está me gerando um aumento de faturamento de 6%. Valeu a pena? Por que ainda não teve esse retorno? Vai ter nos próximos anos? Qual é o indicador que eu estou usando? Então, não sei se vocês observaram, mas a análise vertical horizontal, ele dá um raio-x, da situação geral do negócio, na visão financeira do balanço patrimonial, e uma visão econômica do demonstrativo de resultado de exercício, para nós começarmos a fazer as perguntas certas. Então, aqui a gente não vai encontrar, talvez de forma direta, as respostas. E sim, ele vai mostrar o caminho, ele vai enxergar como é que está a situação do negócio, para que a partir disso eu vou entendendo um pouco mais e vou rastreando essas informações. Então, vamos analisar agora as informações de resultado financeiro do negócio. Eu vejo que o resultado financeiro do negócio, que é composto por receitas e despesas financeiras, de maneira geral, ele está aumentando, né? Um aumento de 42,17%. O que significa isso? E eu vejo que esse resultado financeiro ele está no negativo, ou seja, ele tem mais despesas financeiras. Então, na conta analítica, eu consigo confirmar isso. Despesa financeira, ele cresceu 137%. Uma participação de 13% foi para 29%. Então, olha que interessante. Em 2019, a despesa financeira, os juros, absorvia 13% de margem. Já em 2020, ele absorve quase 30% de margem. E por que esse número é alto? Porque essa empresa ela fez um empréstimo a curto prazo e que no âmbito do curto prazo, ela vai incorrer em juros. Então, se ela tomar uma decisão lá nos seus passivos de buscar recursos de curto prazo, isso vai afetar economicamente ela. E já afetou, inclusive, né? Então, vai reduzir ali, que a gente vai chegar nessa conclusão, a margem líquida do negócio, porque a despesa financeira está absorvendo mais, tanto em crescimento que nós percebemos, quanto em participação. E em contrapartida, como ele pegou boa parte desses recursos em curto prazo, nós observamos também que ele aplicou boa parte desses recursos no curto prazo. De certa forma, o que não prejudicou muito o negócio, né? Porque a receita financeira ela teve uma participação de 9% para 24%. Um aumento, inclusive, maior que a despesa financeira, de 173%. Então, eu vejo que aquelas aplicações de curto prazo, que foi a maior conta de aumento, quando nós analisamos os ativos, houve reflexo aqui no demonstrativo de resultado de exercício também. Então, eu vejo que menos 29% da despesa financeira, com mais 24% da receita financeira, tem um resultado financeiro negativo de menos 4%. Então, ela buscou capital de terceiro a curto prazo, mas ao mesmo tempo aplicou. Tem que entender o motivo, tem que entender a estratégia, se fez sentido para esse momento ou não, né? Ou seja, tem que ir mais a fundo. Mas fato é que se ela não tivesse feito essa aplicação, essa empresa estaria provavelmente no vermelho, que seria uma redução de 30% da margem, que inclusive é até maior que o resultado do negócio que nós vamos analisar. Dito isso, nós vamos aqui para o lucro líquido e investigamos que esse resultado, apesar de ser positivo, né, que nós chamamos de lucro, eu vejo que existe uma queda de quase 30%. Coincidência, hein? O mesmo valor das despesas financeiras praticamente, né? E eu vejo que a margem líquida do negócio, ou seja,
o quanto que o lucro líquido representa na receita líquida é de 10%. E vejo que em 2020 é 6%. E por que o lucro líquido ainda existe? E por que ele reduziu? Ele existe porque as receitas são maiores que os custos, são maiores que as despesas. E ele reduziu porque a gente verificou que de um ano para o outro, tanto os custos como as despesas, eles aumentaram muito mais que o faturamento, em percentual e em participação. E isso acarreta numa redução. E aí a gente começa a já ter aqui um caminho para poder investigar esse aumento dos custos, esse aumento das despesas, e a gente vai analisar e priorizar isso por nível de relevância, conforme está demonstrado aí na análise vertical. Então eu vejo aqui que despesas financeiras, além de despesas operacionais e custos dos produtos vendidos, são contas ali que merecem um trabalho um pouco mais de aprofundamento, um pouco mais de investigação. E outro detalhe importante também para ser ressaltado é sobre a margem operacional do negócio, né, que nós pulamos ali essa informação, né, mas só para a gente fechar aqui como conclusão, nós vemos que em 2019 é 18%, em 2020 é 15%. E isso aqui mostra uma certa preocupação. O que é a margem operacional do negócio? Basicamente é quando eu tenho ali as contas de custos e despesas, né, como dedução do DRE, e o que sobra, né, resumindo, é quanto a empresa ela ganha na sua operação, em percentual. Então eu vejo que esse ganho está reduzindo. Então eu consigo enxergar claramente que a minha operação está custando mais. Ou eu não estou conseguindo repassar para o meu cliente, ou por algum motivo isso está aumentando. Será que é a questão da empresa estar nesse estágio de maturidade? Por quanto tempo isso vai se estender? Nós estamos analisando 2 anos. Então seria interessante estender esse horizonte de tempo para ter essa afirmação, para ter essa conclusão, fazer uma entrevista com o sócio, com as pessoas que estão no negócio, ver se essa empresa ela tem essa noção, tem esse conhecimento, que os números eles não mentem. Então aqui está a nossa conclusão sobre o relatório de DRE, ou demonstração de resultado de exercício, e também tudo que nós conversamos, tudo que nós apresentamos, está passo a passo aqui, né? Passo 1 até o passo 5, totalmente detalhado para você, que está aí de repente iniciando nesse trabalho de investigação, para você ter um norte e ter um acompanhamento. Espero que vocês tenham gostado também dessa aula.